Vamos dar início aos trabalhos da primeira audiência pública para discutir o projeto de lei número 286 de 2014, onde deverão ser prestadas informações pelos senhores secretários municipais acerca do orçamento que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2015. Convido a secretária da Fazenda, a senhora Silvana Francinete da Silva, para fazer as suas explanações sobre o projeto da LOA aos senhores vereadores e demais presentes. Alô. Oi, boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para expor, né, a lei orçamentária para 2015. Ela está baseada nos programas que já foram apresentados na elaboração da LDO. E aí agora a gente tem a distribuição de valores. Então, só reforçando aí o que o presidente já falou, a LOA ela estima as receitas e fixa as despesas para o exercício seguinte, né? Caso haja necessidade de realização de despesas acima do limite, o Executivo tem que submeter ao Legislativo um novo projeto de lei autorizando esse excesso, esse excedente. Então, como a gente elabora, né, só ali para a gente ter fazer uma reflexão. Quando a gente vai elaborar um orçamento, a gente começa a ver tudo o que a gente quer, né? Então, a gente começa a colocar tudo o que eu quero, tudo o que o secretário tal quer, tudo que o prefeito quer, tudo que a população pede. A gente vai montando. Quando a gente começa a ver o que a gente tem de receita para bancar tudo isso, a gente tem que começar a fazer opções, né? E aí a gente não consegue colocar tudo aquilo que a gente quer. Então, em cima, né, a boca do funil é o que queremos. Ela é bem grande, né? E aí embaixo a gente vai ficar só com o que podemos, que tem que caber no bolso. Ali é uma estimativa de receita. 2014, o que a gente orçou foi 186 milhões e 200. Em 2015, a gente está colocando 209 milhões 873. Para 2016, 222 milhões. E 2017, 235 milhões. Para os dois exercícios seguintes, é lógico que é uma estimativa, né, na nossa realidade atual. Isso pode mudar depois. Então, depois daquele exercício de querer saber tudo o que a gente precisa, a gente vai ver o que a gente vai arrecadar, que é a nossa receita. Então, a receita é um montante total em dinheiro recolhido pelo Tesouro, incorporado ao patrimônio, que serve para custear as despesas públicas e as necessidades de investimentos públicos. A receita orçada para 2015, eu fiz ela por grupos para não ficar tão extenso. Então, em receitas tributárias, que são os impostos, IPTU, ISS, TBI, taxas, a gente está estimando ali 49 milhões 386 mil. Receitas de contribuições, 6 milhões 585 mil. Receitas patrimoniais, essa em tese são os rendimentos de aplicação financeira, 4 milhões 783 mil. Receita de serviços, 21 mil reais. Transferências correntes, que são todas as transferências que a gente recebe da União e do Estado, 127 milhões. Outras receitas correntes, e aí está dívida ativa, multijuros e outras coisas, 14 milhões e meio. Receitas de capital, que são as receitas de convênios e outras coisas que vêm para investimentos, 6 milhões e 800. Receitas correntes intra-orçamentárias, que são as receitas do Instituto de Previdência, 15 milhões. E deduções da receita corrente, que são as deduções para a formação do Fundeb, 15 milhões e 108 mil reais. Totalizando ali, então, os 209 milhões 873, 118, 33. Esse, então, é o valor do nosso projeto de lei para 2015. A despesa
é a aplicação de recursos para custear os serviços ou para investir no próprio desenvolvimento econômico do município. Ali eu distribuí os 209 milhões nos 3 órgãos, que é o Poder Executivo, a Prefeitura, Poder Legislativo, a Câmara, e a Administração Indireta, que é o Instituto de Previdência. Então, a Prefeitura está ficando ali com 178 milhões, o Poder Legislativo, que é a Câmara, com 8 milhões e 300, e a Administração Indireta, que é o IPREMA, com 23 milhões. Tá? Então, o orçamento está distribuído dessa forma entre os poderes. Por funções de governo, a função legislativa está ficando com os 8 milhões 366, essencial à justiça, 1 milhão 265, a administração, 25 milhões 310, segurança pública, 773 mil, assistência social, 5 milhões 370, previdência social, 14 milhões 161, saúde, 45 milhões 246, trabalho, 377 mil, educação, 59 milhões 541, cultura, 2 milhões 413, urbanismo, 24 milhões, habitação, 48 mil, saneamento, 10 mil, gestão ambiental, 1 milhão 359, comércio e serviços, 232 mil, desporto e lazer, 1 milhão 337, encargos sociais, 10 milhões 145 e reserva de contingência, 9 milhões 913. Totalizando ali os 209 milhões 873, 118.033 centavos. A despesa distribuída por secretarias ou por unidades. O gabinete do prefeito, 1 milhão 165, Secretaria Municipal de Governo, 6 milhões 487, Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Gestão Pública, 16 milhões 901, Secretaria Municipal da Fazenda, 4 milhões 641, Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, 63 milhões 291, Secretaria Municipal de Saúde, 45 milhões 246, Secretaria Municipal de Assistência Social, 5 milhões 725, Secretaria Municipal de Obras, 22 milhões 379, Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, 1 milhão 451, encargos gerais do município, 10 milhões 945, Câmara Municipal, 8 milhões 366 e Instituto de Previdência, 23 milhões 274. Dá os 209.873. Ali as despesas por categorias econômicas. Então, pessoal e encargos sociais. Isso é consolidado, inclui Câmara, Prefeitura e IPREMA. Tá? Então, com pessoal e encargos sociais, do montante de 209, a gente está reservando 96 milhões 487 mil. Juros e encargos da dívida, 1 milhão 347 mil. Outras despesas correntes, e aí entra material de consumo, prestação de serviço, tudo que é para manutenção, 86 milhões 342 mil. Investimentos, 13 milhões, e esses 13 milhões de investimentos, isso significa obras, equipamentos, carros, tudo que é patrimônio. Inversões financeiras, que seriam aquisição de imóveis, desapropriações, 65 mil. Amortização e refinanciamento da dívida, dos 2 milhões 262 mil. Reserva de contingência, 9 milhões 913 mil. E transferências financeiras, 455 mil. Essas transferências financeiras são aquelas que tanto a Câmara quanto a Prefeitura têm que fazer ao Instituto para garantir o pagamento das aposentadorias que foram geradas antes da criação do IPREMA.
Aí, agora eu separei as despesas por categoria somente da prefeitura. Então, com o pessoal e encargos, 76 milhões. Juros e encargos da dívida, 1.347.000. Outras despesas correntes, 84.430.000. Investimentos, 12.643.000. Inversões financeiras, 65.000. Amortização e refinanciamento da dívida, 2.262.000. Reserva de contingência, 800.000. E transferências financeiras, 190.000 reais, totalizando 178 milhões. Ali, só Câmara. Com pessoal e encargos, 6.666.000. Juros e encargos da dívida não tem. Outras despesas correntes, 1.197.000. Investimentos, 238.000. E reserva, transferências financeiras, 265.000, totalizando os 8.366.000. E ali só o Instituto de Previdência. Despesa com pessoal e encargos, 13.326.000. Outras despesas correntes, 715.000. Investimentos, 120.000. E reserva de contingência, R$ 9.113.118,33. Aí eu distribuí as despesas, ainda por categorias econômicas, por unidade executora do orçamento. Então, gabinete do prefeito, pessoal e encargos, 986.000. Outras despesas correntes, 76.240. Investimentos, R$ 1.000, totalizando 1.063.000. Fundo Social de Solidariedade. Outras despesas correntes, 21.000. Investimentos, R$ 1.000, totalizando 22.000 reais. Junta de Serviços Militar. Pessoal e encargos, 65.000. Outras despesas correntes, 13.800. Investimentos, R$ 1.000. Totalizando 79.800. Coordenadoria de Comunicação. Pessoal e encargos, 402.000. Outras despesas correntes, 70.000. Investimentos, R$ 1.000, totalizando 473.200. Coordenadoria de Planejamento e Estratégias Governamentais. Pessoal e encargos sociais, 499.000. Outras despesas correntes, 205.000. Investimentos, 10.000, totalizando 714.000 reais. Secretaria Adjunta de Relações Institucionais. Pessoal e encargos, 515.000. Outras despesas correntes, 3.000. Investimentos, R$ 1.000, totaliza 519.000. Coordenadoria de Segurança e Mobilidade Urbana. Pessoal e encargos, 782.000. Outras despesas correntes, 195. Investimentos, 2.000. Totaliza 979. Divisão de Trânsito. Pessoal e encargos, 443.000. Outras despesas correntes, 1.819.000. Investimentos, 42. Totalizando 2.304.000. Subprefeitura de Terra Preta. Pessoal e encargos sociais, 1.113.000. Outras despesas correntes, 383.000. Investimentos, 2.000, totalizam 1.498.000. Secretaria Adjunta de Gestão Pública. Outras despesas correntes, 170.000. Investimentos, 20.000, totaliza 190.000. Departamento de Recursos Humanos. Pessoal e encargos, 525.000. Outras despesas correntes, 1.147.000. Investimentos, R$ 1.000. Totaliza 1.673.000. Departamento de Administração. Pessoal e encargos, 3.808.000. Outras despesas correntes, 8.172.000. Investimentos, 23.500. E transferências financeiras, 190.000. Procuradoria da Dívida Ativa. Pessoal e encargos, 491.000. Outras despesas correntes, 56.000. Investimentos, 10.000, totalizando 557.000. Procuradoria da Execução Fiscal. Pessoal e encargos, 853.000. Outras despesas correntes, 168.000. Investimentos, R$ 1.000, totaliza 1.022.000.
Procuradoria do Contencioso Geral e Administrativo. Pessoal e encargos sociais, 1.215.000. Outras despesas correntes, 49.000. Investimentos, 1.500. Totaliza 1.265.500. Departamento de Receitas e Cadastros Imobiliários, ficou meio remontadinho ali, mas dá para entender. Pessoal e encargos, 502.000. Outras despesas correntes, 250.000. E investimentos, R$3.000. Total de 755.000. Departamento de Receitas e Cadastros Mobiliários. Pessoal e encargos, 485.000. Outras despesas correntes, 39.000. Investimentos, 2.000. Totaliza 526.100. Departamento de Controle e Arrecadação. O departamento ali está errado, né? Faltou um R. Pessoal e encargos sociais, 583.000. Outras despesas correntes, 1.417.000. Investimentos, 50.000. Total de 2.104.000. Departamento Contábil, pessoal e encargos, 253.000. Outras despesas correntes, 26.000. Investimentos, 10.000. Total, 289.000. Departamento de Compras, Licitações e Contratos. Pessoal e encargos, 634.000. Outras despesas correntes, 330. Investimentos, 3. Totaliza 967. Secretaria Adjunta de Assuntos Culturais. Pessoal e encargos, 1.187.000. Outras despesas correntes, 1.171.600. Investimentos, 53.000. Totalizando 2.411.000. Secretaria Adjunta de Assuntos Desportivos. Pessoal e encargos, 957.000. Outras despesas correntes, 284. Investimentos, 96.000. Totalizando 1.337.000. Departamento de Planejamento, Controle e Avaliação. Pessoal e encargos sociais, 10.101.000. Esse departamento é da Educação. Outras despesas correntes, 12.859.000. Investimentos de 380.000. Inversões financeiras de 10.000. Totalizando 23.350.287,72. Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Pessoal e encargos, 23.137.000. Outras despesas correntes, 5.540.000. Investimentos, 503.000. Inversões financeiras, 20.000. Totalizando 29.200.000. Fundo Municipal de Cultura, que é o FEPAC, que a gente ainda tem que manter ele porque ele está no nosso orçamento, tem um recurso na conta, mas não está sendo ainda operado, né? Mas eu tenho que manter. Então, tem lá outras despesas correntes, R$2.000. Departamento de Administração. Esse departamento de administração ele é da Educação. Pessoal e encargos sociais, 489.000. Outras despesas correntes, 6.411.000. Investimentos, 90.000. Totalizando 6.990.000. Departamento Técnico de Ações em Saúde. Pessoal e encargos, 11.520.000. Outras despesas correntes, 18.243.000. Investimentos, 5.890.000. Totalizando 35.653.000. Departamento de Apoio Técnico e Administrativo. Também um departamento da saúde. Pessoal e encargos, 4.590.000. Outras despesas correntes, 4.154.000. Investimentos, 28.000. Inversões financeiras, 10.000. Totaliza 8.782. Departamento de Vigilância em Saúde. Pessoal e encargos, 466. Outras despesas correntes, 323.000. Investimentos, 21.000. Totaliza 810.430. Fundo Municipal de Assistência Social. Pessoal e encargos, 2.603.000. Outras despesas correntes, 2.519.000. Investimentos, 259.000. Totaliza 5.381.386,60. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pessoal e encargos, 150.000. Outras despesas correntes, 192.000. Investimentos, 2.000. Totaliza 344.000.
Departamento de Urbanismo e Planejamento Estratégico. Outras despesas correntes, 20 mil, investimentos de 2 mil, totaliza R$ 22 mil. Departamento de Obras Públicas. Outras despesas correntes, 1.510.000, investimentos 2.990.000, totalizando 4,5 milhões. Departamento de Habitação. Outras despesas correntes, 35 mil, investimentos 13 mil, totaliza 48 mil. Departamento de Serviços Públicos, pessoal e encargos, 4.093.000, outras despesas correntes, 11.417.000, investimentos 168 mil, totalizando 15.678.000. Coordenadoria de Defesa Civil, outras despesas correntes 13 mil, investimentos 2 mil, totaliza 15 mil reais. Gabinete da Secretaria de Obras, pessoal e encargos 1.875.000, outras despesas correntes 181 mil, investimentos 35 mil, inversões financeiras 25 mil, totaliza 2.116.000. Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente. Pessoal e encargos sociais 1.161.000, outras despesas correntes 132 mil, investimentos R$1.000, totaliza 1.294.000. Departamento de Turismo e Eventos. Outras despesas correntes 88 mil, investimentos 4 mil, totaliza 92 mil. Departamento de Projetos e Fiscalização Ambiental. Outras despesas correntes 57 mil reais. Departamento de Agricultura e Abastecimento. Outras despesas correntes 8 mil reais. Recursos sob supervisão da Secretaria da Fazenda. Pessoal e encargos sociais 11 mil. Juros e encargos da dívida 1.347.000, outras despesas correntes 4.605.000, investimentos 1.920.000, amortização e refinanciamento da dívida 2.262.000 e reserva de contingência 800 mil reais. Aqui onde estão todas as dívidas do município, precatórios, parcelamentos de PASEP, INSS e tudo mais. Corpo Legislativo e Secretaria, pessoal e encargos 6.666.000, outras despesas correntes 1.197.000, investimentos 238 mil, transferências financeiras 265 mil, totalizando 8.366.000. Administração e Prema, pessoal e encargos 365 mil, outras despesas correntes 610 mil, investimento 120, reserva de contingência 9.113.000, totalizando 10.208.000. Pagamento de benefícios e Prema, pessoal e encargos 12.961.000 e outras despesas correntes 105 mil, totalizando 13.066.000. Bom, esses são os valores, a distribuição dos valores a gente fez ali por órgão, por secretaria, por funções e por unidades executoras, tá? Aí eu fico à disposição. Eu queria perguntar aos membros da comissão se querem fazer perguntas à secretária. Vereador Marcinho, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, secretária. Boa tarde, doutora. Boa tarde, senhoras e senhores, secretários presentes, público. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora. Bom, primeiramente eu fico feliz em ver algumas pessoas diferentes no plenário, até que estão vindo acompanhar as nossas despesas, nossos gastos. Importante a população participar. Gostaria que tivesse muito mais pessoas, mas com certeza na próxima acho que estará talvez com um pouco maior, número maior da população. Secretária, eu tenho algumas perguntas. Eu gostaria de começar, perguntas até simples, porém para elucidar aqui esse vereador. Eu vi na saúde tem um investimento total de 45 milhões aproximadamente. A despesa. E isso, eu gostaria a pergunta é, desse total de 45 está incluso o investimento com a construção do novo hospital? Ou sim. Então por isso que ele deu esse up. Isso. Estou perguntando justamente porque eu percebi que deu um up
bastante considerável no orçamento. Só da construção é em torno de 5,5 milhões, não sei exatamente, que a gente está colocando no orçamento para o exercício seguinte. Então, desses 45, você pode considerar que 5,5 milhões é da construção do hospital. Não, bacana. Então, só para a gente entender, porque realmente, se a gente for comparar com esse ano, tem uma diferença bem considerável. Então, é importante a população saber que realmente já está no orçamento do ano que vem. Inclusive, a licitação já está finalizando, né, para a construção. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: nessa despesa com o pessoal que nós temos lá, no total, essa também vai entrar. Uma das perguntas é a seguinte: está incluso uma possível plano de cargos e salários para o próximo ano? E além disso, qual é a outra pergunta? Qual a porcentagem desse total de despesa em cima do orçamento? Porque eu lembro que esse ano nós votamos um projeto de lei a qual desonerava pela questão do IPREMA, né? E eu quero saber se isso para o ano que vem está refletindo e o quanto isso está refletindo para que a gente possa ter esse limite prudencial aí, se não está próximo. Só para a gente... São essas duas para a gente manter. No pessoal em cargos ali existe uma projeção, né, em torno de 10%, tá? Isso com base na folha de agosto passado. E o plano de cargos, a gente está finalizando agora, né, uma contratação. A ideia é que para o exercício seguinte a gente já consiga pôr alguma coisa em prática, né? E é lógico que o plano de cargos ele vai mexer com outras coisas, né? Então, você vai acabar compensando algumas coisas. Então, hoje existem muitas gratificações, muitas coisas que no momento em que se fizer um plano de cargos que realmente seja, né, compatível, isso vai ter que acabar. Então, a gente acredita que com essa compensação e mais essa projeção que a gente colocou, a gente consiga implantar, né? Mas é lógico que tudo isso precisa de estudo depois, né? Tá? Mas existe sim uma margem ali de em torno de 10%. Do Instituto, daquela... Não, a porcentagem do total de gasto, que hoje nós chegamos a 49, se eu não me engano. Percentual? Percentual. Nós estamos com 50%. Não, mas nessa projeção? Com 50%. Bate no 50%. Tá ok. Tá? Agora eu posso... se algum vereador quer fazer alguma pergunta para a secretária. Com a palavra, o vereador Aladim. Não, o Edio primeiro, depois eu pergunto. Você levantou? Sabe. Tudo bem. Então, Edio. Aqui está muito longe. Não sai. Acho que passa. Primeiro, boa tarde a todos. Secretária, eu gostaria só de saber se nessas despesas com precatórios estão incluído aí o imóvel do lado do campo de Terra Preta? Está. Teve um valor ali de 1.920.000 lá no campo de encargos sob a supervisão da Secretaria da Fazenda, que é o parcelamento, uma parte do parcelamento que a gente fez este ano, que já estamos pagando em função desse precatório, tá? Então, já estamos pagando esse ano, e isso a gente parcelou em 60 vezes. Então, começamos nesse ano, tem parte para o ano que vem, para o outro e para o outro. Obrigado. Tá bom? Vereador Aladim? Boa tarde, secretária, vereador Marcinho, senhor presidente, vereador Marcos, Tiaval Edio e ao público que nos prestigia hoje aqui, senhores secretários. Sobre essa nota que foi colocada, eu acho que é em saúde, se eu não me engano, secretária, sobre inversões financeiras, eu não entendi o que seria ela, está ali, isso. Quando precisar, a secretária pode voltar, Posso? né, só para explanar melhor a pergunta, vereador.
Pelo menos você se baseia nas informações do quadro. Tá. Obrigado, presidente. A senhora passou ele? Passei? Passou. Inversões financeiras. Isso daqui, Aladim, é algum tipo de aquisição de imóveis. Se você for desapropriar uma área, por exemplo, ela é classificada nessa categoria econômica. Entendi. Tá? Então, geralmente, a gente usa para desapropriações. Tá ótimo. O valor do orçamento desse ano projetado, para o ano que vem, perdão, eu, como não ainda consegui pegar a pasta da LOA, qual seria do 2015? 209 milhões, aquele total ali, ó. 209, 873. 186. 186. Né? E aqui que ficou uma dúvida, em 3 teses aqui, que eu agrupei, eu acredito que até sejam meio que vinculadas. Habitação, eu não sei se a Ciane pode melhor explicar isso, Tá aí? Tá. porque a questão da habitação é um tema que eu sempre trago à Câmara, os vereadores têm apoiado muito isso aí, inclusive todos os vereadores têm essa... Marcinho, presidente da Comissão de Obras, nos apoiou essa semana, inclusive na questão da regularização, e volto aqui a dizer, lógico que aqui nós estamos falando sobre projeções, mas sobre a questão que eu trouxe na última audiência, porque nós sabemos que desses 209 milhões, a nossa cota de participação mesmo, com o IPTU e o ISS, é pouca, né? Eu não sei se vai bater agora os 10% ou 15% desse orçamento anual, né? A gente até fala assim um pouco mais informalmente, para que todo mundo possa entender com muita clareza isso. Essa questão da habitação, eu não vi, nem a Defesa Civil, o investimento necessário, né? Eu não sei com que maneira a Prefeitura, posso estar enganado, com que maneira a Prefeitura vai agir nesse ponto, porque é o principal ponto de arrecadação do município. Nós aqui, como falamos hoje aqui, sobre gestão financeira, e nós queremos sempre fazer o melhor, você projetou ali um funil que nós queríamos estar na ponta, né, na boca do funil, ou seja, cheio de dinheiro, mas a gente está no gargalo. Isso é o que me preocupa, porque quando foi a nossa última audiência, presidente, o PPA, se eu não me engano, né, vereador? Mas foi à noite. Foi à noite. Então, abordei isso também, né, secretária? Porque nós temos alguns temas que eu não vi aqui, posso estar enganado. Por exemplo, o arruamento, que paralelo ao CEP, que a gente já estamos falando claramente, é o CEP da nossa cidade, que tem um grande problema nisso, um déficit imenso, uma cidade desse tamanho, é um CEP só. Por que eu falo dele? O CEP é importante para nós? É claro que é importante, financeiramente parece que não, mas com ele nós vamos agrupar e elevar, fazer a área. Inclusive na resposta que o subsecretário da Casa Civil me trouxe a respeito do programa Cidade Legal, que trouxe aos vereadores essa semana, ele citou que em diversas áreas do nosso município, dos 21 bairros, que nós pedimos que fosse feita o programa Cidade Legal, foram contemplados 19. Muitos bairros, inclusive eu tenho a cópia disso, posso passar para a senhora, eles sugeriram a expansão urbana dele, né? Que tem toda a infraestrutura e não tem a expansão urbana. Isso também leva no contexto da regularização. Então, eu não consegui visualizar de novo, secretária, me perdoe se estiver errado, o foco nisso, porque a senhora já deu uma paulada de início, nos mostrando o gargalo. Então, a gente fica preocupado. Nós somos vereadores, a população quer o melhor, nós queremos dar o melhor. E é isso que eu me preocupo. Então, eu gostaria que a senhora respondesse essa questão mesmo, sobre essa questão da expansão urbana e esse progresso na nossa administração para fazer essa expansão urbana. Isso nós temos o retorno financeiro. Tá, eu vou falar da parte que me cabe aqui, financeira, orçamentária, e depois até se a Tiziane quisesse se manifestar em relação à parte mais objetiva da coisa, né?
por que você não está vendo especificamente aqui, Aladim, esses programas ali? Porque eu fiz esse ano a exposição da lei orçamentária um pouco diferente da que eu fiz no ano passado. O ano passado eu fiz por programa, né? Então, unidade vinculada lá, executora, programa, quais eram as categorias econômicas de cada um, e fui fazendo assim. Aqui eu não coloquei programas. Por quê? Eu entendi que os programas já foram explanados lá na LDO. Então, todos aqueles programas que a gente apresentou na outra audiência de LDO, eles estão contemplados aqui. Eu não fui especificando um a um, eu tratei mais de valores globais, tá? Agora, existe sim, né, a questão do abairramento que você colocou, já existe um processo na licitação, isso já está sendo cotado, já está sendo licitado. Eu não acredito que para esse ano a gente consiga fazer, mas para o ano que vem é certeza, tá? Então, isso já é uma preocupação, sim, de ter o CEP por rua, tá? Isso está caminhando. A questão da habitação, o que você vê aqui, né, no nosso orçamento é muito pouco. Por quê? Porque a intenção não é a prefeitura colocar o dinheiro, né? A intenção é que o recurso venha de fora, né? A gente precisa ter um departamento lá estruturado, tem que ter uma previsão orçamentária, mas não somos nós que vamos colocar o dinheiro. Então, no momento em que isso começar a acontecer, aí a gente vai incluindo, orçamentariamente falando, se a responsabilidade também de construção for nossa, né? Eu não sei se isso aconteceria ou não. E aí essa parte eu acho que a Ticiane poderia te explicar melhor, inclusive também da outra questão que você perguntou. Vem cá, Tícia. A contemplar, até a informação que a senhora me passa, até para posteriormente Ticiane deve nos contemplar com certeza, a minha preocupação é com a tese básica da nossa infraestrutura, que frutificará com o nosso orçamento melhor, aí, né? Nossa arrecadação melhor. É essa a minha preocupação, né? Por isso que eu falo sempre em CEP, sempre falo nessa questão da regularização, porque isso as pessoas querem também, né? E outro tema que eu me preocupei, Ticiane com certeza vai nos prestigiar com essa resposta, porque isso já é uma ignorância minha, eu não sei, porque eu não vi também. Aonde está contemplada a nossa gordurinha sobra para os casos de não só na saúde, como teve as inversões financeiras, mas na área habitacional também, nas áreas aí que já estão sendo focadas pelo senhor Eduardo Vitorino, como, por exemplo, mesmo o Jardim Brilha, que foi identificado algumas do nível de defesa civil no grau 4, e nós sabemos que não é só lá. Nós sabemos que tem uma porção de bairros, acho que são 158, né, vereador Marcinho? São 158 bairros aí que ainda carecem toda essa infraestrutura e correm um risco maior. E se vier toda a chuva que está faltando esse ano, a gente vai começar a ter esses problemas. E aí a gente sabe que a prefeitura não é culpada, mas é responsável. Eu queria só fazer uma pergunta. Uma pergunta não, um esclarecimento. Primeiro, né, existe 3 sistemas. O nosso sistema são 3 sistemas. São o sistema orçamentário brasileiro e do município. Um é o PPA, que é o Plano Plurianual, onde se determina quais são os grandes investimentos que serão realizados durante os 4 anos. Esse está no PPA. Depois vem a Lei das Diretrizes Orçamentárias. A Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela é ela é como se fosse o juiz, o que decide o que pode e o que não pode ser, né, feito. E o terceiro é o que nós estamos discutindo, que é a Lei Orçamentária Anual. Ou seja, os tributos que são arrecadados, né, qual é o tributo que vai gerar o orçamento e como que ele vai gastar no ano seguinte. Então, eu acho que, no caso, vereador, né, a sua pergunta ela é pertinente, mas a gente estaria discutindo o relacionamento do orçamento que vai ser gasto no ano seguinte. As condições relacionadas no desenvolvimento dos 4 anos, ele está inserido no plano plurianual. Então, seria os grandes investimentos e também relacionado com, né, a oferta permanente de serviços, né, que a prefeitura tem incumbência, né, de acordo com o PPA.
cada esfera de governo tem a sua PPA. Tem o PPA federal, tem o PPA estadual e tem o PPA municipal. Eu acho que está ali constado, vereador, né, dentro do processo relacionado com a habitação, assim como também, né, aquilo colocado como o procedimento para se construir o hospital. O hospital, ele tem 4 anos. Nós estamos no segundo ano, né? Vou começar o segundo ano, porque o primeiro ano do próximo prefeito, né, é o último ano dessa gestão. Então, eu acho que tem mais 3 anos para decidir. Por exemplo, uma situação importante para a gente é saber se o hospital ele deve ser construído até 2017. É isso, né? 2016, 17 que seria o primeiro, 16. Né? Isso, 16, porque aí não, porque o último ano ainda é do PPA desse governo. Então a cobrança é o seguinte: o PPA ele determina que o hospital vai ser feito até 2017, é isso, 17, se eu não me engano. Então essa é a condição. A condição de se colocar o orçamento que vai ser gasto no ano que vem, ele está na LOA, que é essa daqui que nós estamos discutindo. Então, às vezes, a gente acaba, né, até se colocando numa posição de que será que vai ser feito tudo no ano que vem? Mas eu acho que o vereador está correto também. Ele está preocupado, mas na posição de que no PPA ele deve constar a dúvida do vereador Aladim. Plata é coerente, sim, tudo é com uma projeção de anos, mas é que, exato, isso são PPA. O que me preocupa hoje, senhor presidente, é iniciar algo que também é longo, que também é uma tese longa, o arruamento da cidade, toda a questão da infraestrutura básica da cidade, que é a regularização. Então, a gente sabe também que não é um estralar de dedo, né? Então, nós precisamos começar. A minha preocupação para 2015 é exatamente essa. É que, exatamente, senhor presidente, é isso. Entendeu, secretária? Não sei a pergunta dele. A preocupação é o seguinte: vai começar, já começou, ou será que vai dar tempo de completar, né, o que está colocado como lei, né? Se é lei, passou aqui e foi registrado como uma lei, ela deverá ser cumprida segundo a Casa de Leis. Pois não. Boa tarde, presidente. Vereadora. Boa tarde a todos. Eu gostaria de saber da Terciano, quando que vai começar a construção do hospital novo? Justamente, essa é, às vezes, a confusão, né? O hospital ele tem que ser feito, vereadora, né? No PPA está colocado que é o seguinte: no início do programa, que é o plano plurianual, para nós não fazermos um pouquinho de confusão, ele está ali colocado como lei que o hospital ele tem que ser feito nos grandes investimentos relacionados com o governo. Então, até 2017, o hospital tem que estar pronto. Está na lei. Isso é lei, ninguém pode mudar. E a LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ela vai regular esse investimento. E quem vai determinar o que vai gastar no ano seguinte é a LOA. É a pergunta, acho que todos estão preocupados, se o hospital vai começar ou não vai, né? Ou se já começou ou vai começar. Essa que é a pergunta, acho que tem que, inclusive, do Aladim. Eu acho que traz um pouquinho de confusão relacionada com o tempo de construção do hospital. Mas tudo bem, pode continuar, vereador. Mas não, é só uma informação. Eu informação. Saber se não tem assim um prazo para começar, porque está todo mundo perguntando na rua, né? Ah, tia Val, quando vai começar? E o povo já quer. Boa tarde a todos. Eu vou tentar esclarecer um pouco o que eu entendi do questionamento. A tia Val, primeiro, é que o hospital está em fase de licitação, né? Então, ele ainda tem toda a tramitação do processo na parte de licitação, recurso contra recurso. Se tudo correr bem, se não tiver problemas, a gente pretende estar começando a obra em fevereiro, talvez. Se tiver algum problema, se suspender o edital, se não suspender alguma coisa, a gente vai ter que resolver primeiro, mas já está em licitação, tá? Então, tem toda essa parte, demora em torno de 60 dias, todo um processo licitatório, mais 30 depois que acabou a licitação, contrato, ordem de serviço.
Então, eu calculo que talvez fevereiro. Mais uma perguntinha. A creche de Terra Preta vai estar inaugurando quando? É isso que... Oi? Ainda não tem a data certa. Ela está em fase final de obra. Tá? Porque a cobrança é muito grande, Tricena. Tá Obrigada. Tá bom. Então, vereadora, deixa eu só falar uma coisinha para Vossa Excelência. Está certinho que a senhora está pleiteando, isso daí é legítimo. É como se fosse assim. Eu vou dar um exemplo para nós aqui encerrarmos esse assunto. O hospital, por exemplo, que é uma cobrança de todos nós, né, principalmente eu que sou médico, doutor Oswaldo, o Aladim, o Marco Antônio, todos os vereadores estamos ansiosos para ter um hospital. Com certeza. O hospital ele tem um tempo, né? Vamos colocar em posição que na LOA eles têm os dinheiros suficientes para fazer a infraestrutura relacionada assim com o alicerce e levantar o hospital. Então deve estar na LDO. No ano seguinte ele vai fazer, né, o acabamento. Então tem que estar na LDO, né, na LOA do ano seguinte, que nós vamos discutir o ano que vem. E o final, que seria o equipar todo o hospital, seria no último ano. Então tem que estar na LOA do ano que seria de 2016 para 2017. Então é assim, eu entendo a preocupação, porque a vereadora é cobrada todos os dias lá em Terra Preta, né? Eu sei. E todo mundo conversa assim. Eu acho que é só uma questão mais de orientação, né? Para a gente estar com essa ansiedade, né? E vendo que provavelmente, como o vereador Aladim disse, não começou ainda. E aí ele pergunta assim, será que vai dar tempo para fazer o que está se colocado no plano plurianual? Então, mais ou menos, deu para esclarecer um pouquinho, vereador? Com certeza. Obrigado. Obrigada. Vereador Aladim, queria falar mais alguma coisa? Deixa ela responder. Pois não, secretário. Bom, eu vou tentar esclarecer um pouco. O Aladim falou bastante coisa, depois você pergunta se eu não esclareci ainda. Do Departamento de Habitação, as despesas que estão consideradas aqui é pessoal e manutenção do departamento. Se houver recursos como um financiamento da Caixa, um FINIS, alguma coisa para construção de unidades novas, aí é um convênio externo. A prefeitura não coloca esse recurso para construir casa, não teria pernas para isso. Ou, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que não vem recurso para construção para a prefeitura. Ele é feito totalmente pela Caixa e a construtora. A prefeitura tem a parte do trabalho social para fazer. Então, o departamento apoia nesse trabalho da parte do social, mas não que tenha que investir. Vem todo o recurso federal. Por isso que aqui a despesa e o pessoal é pequeno, porque não está incluída a construção. Tá? Com relação à regularização fundiária, expansão de área urbana, tudo isso é feito no plano diretor, na nossa lei de regularização fundiária, que foi feito agora. Então, isso tudo é na parte de legalização de loteamentos, que são os 158 que você disse. Isso tudo é da parte de regularização de cada um. Não tem que haver um recurso destinado a isso, e sim uma legislação. E com relação à defesa civil, nós também temos uma pequena despesa aqui colocada. Por quê? Porque nós estamos contando com o pessoal que trabalha na nossa coordenadoria, que por enquanto tem pouca gente ali. Recursos para, por exemplo, se tem um pessoal num loteamento irregular, clandestino, que tem ali uma área de risco, eles estão, digamos assim, no loteamento irregular. Para a prefeitura, eu posso pedir recursos na Casa Militar, por exemplo, para fazer um muro de contenção numa área dessa. Mas não que a gente tenha recurso para colocar lá, porque, inclusive, a área é irregular, é clandestina. Então, a prefeitura investir ali fica mais complicado. Por isso que o Ministério Público questiona a gente. Então, qualquer outra intervenção maior que seja de defesa civil, nós temos que angariar recursos externos.
a manutenção, a vistoria, o acompanhamento daquela situação e retirada da família, caso aconteça alguma coisa, é o que a Prefeitura dá o apoio, tenta fazer, junto com a Secretaria de Assistência Social e a nossa coordenadoria, o Departamento de Obras. É o que a gente consegue fazer pela Defesa Civil. Então, por isso que o recurso é pouquinho. Não sei se eu esclareci, mas estou à disposição. Eu queria deixar aqui, acho que para ficar mais proveitoso, né, fazer como se fosse uma mesa redonda. Eu vou abrir aqui uma exceção. Se o Aladim quiser, às vezes, quer fazer alguma pergunta, e pode voltar atrás e fazer a pergunta. Então, eu acho que nessa mesa, acho que todos aqui, os vereadores, podem fazer essas indagações. Fica mais fácil e também não vai ficar dúvida. Vereador Aladim? Isso, aí, o Márcio também, eu acho que fica melhor e ela tem uma maior desenvoltura a coisa. Está sem som? Eu falo tão alto que não fez nem diferença. Então, Tiziane, nós vemos muitas moradias, nós vemos muitos bairros crescendo. A prefeitura tem dificuldades, como qualquer outra prefeitura, desde a fiscalização, quanto a orientação, quanto mais no demais. Sabemos o que eu estou falando, né? Então, o que eu digo aqui, senhores vereadores, mais ainda do que eu. O vereador Marcinho reportou várias coisas aqui, né, vereador, sobre diversos bairros, e a gente tem algumas prerrogativas de dificuldade. O que eu me refiro, em tese, é algo muito mais simples, secretária, programas e ações de orientação. Falava hoje com o vereador Ed, quando voltávamos no curso do Tribunal de Contas, sobre essa questão fundiária, que tudo isso, né, fica aqui a sugestão de pensar e ajudar essas populações na formação das associações. Em tese, o que eu digo é que precisa ter também uma orientação jurídica para auxiliar a prefeitura, porque a prefeitura não vai conseguir isso sozinha nunca. Porque o que começou errado e vai ter suas dificuldades, né? Que a prefeitura, o normal é ela receber pronto. Mas hoje tem que fazer o trabalho inverso. Então, esses programas e ações é que eu me refiro que nós temos que começar a orientar. Assim como o programa Cidade Legal, vai lá, faz a topografia, vê as ruas quais são, entrega a carta pronta, e aí vem a parte documental, tudo aquilo ali. Na orientação é que todo mundo se perde e desanima. Um deixa para o outro. Nós sabemos como é a vida nossa, do nosso dia a dia. Essa tese muito mais simples, o que eu reforço que nós temos que focar, né? E isso também nesses programas de capacitação dos nossos funcionários, de investimento nessas orientações, nessas partes jurídicas com os nossos funcionários. É só isso mesmo que eu queria dizer. Acho que é bem mais fácil do que Vossa Excelência até contemplou-nos com muito mais saber. Obrigado, viu, secretário? Vereador, eu gostaria de voltar à secretária Silvana, de Finanças. Deixa o secretário, o vereador Marcinho, como eu mudei um pouquinho a contextualização e a condição de virar uma mesa redonda para ficar mais proveitoso, o Marcinho queria fazer uma pergunta para a secretária Tiziane. Não, na verdade, presidente, obrigado por ter voltado a palavra para esse vereador. Na verdade, eu gostaria até para deixar um pouco mais claro para a população, que talvez não esteja entendendo tudo isso que nós estamos falando aqui, que a gente está aqui o dia a dia, a gente acaba entendendo, mas talvez a população que nos assiste, o público que está aqui, talvez não esteja entendendo o que nós gostaríamos e talvez deixar um pouco mais claro isso. Pelo que eu entendo, e é uma cobrança que nós temos fazendo, não tem nada a ver especificamente com o que nós vamos gastar o ano que vem, fixando as despesas e receitas aí do ano que vem. Mas
Entendo perfeitamente que o vereador Aladim está cobrando, e nós também temos bastante, todos os vereadores que têm bastante interesse nisso. Só para dar um exemplo, alguns exemplos, é a questão da arrecadação, né, vereador? É isso que é o grande tocante, a questão da arrecadação do município. Porque é muito simples mandar uma lei para a Câmara Municipal para aumentar o valor do IPTU, mas não é isso que nós queremos. Nós não queremos aumentar o IPTU para a população. Nós queremos arrecadar melhor o IPTU. E aí vem a questão da regularização fundiária. Exatamente isso. O exemplo, a Serra da Cantareira, região da Serra, eu fiz um pedido um tempo atrás de levantamento disso. Lá arrecada 8 milhões e 300 mil reais, 8 milhões, vamos falar 8 milhões de reais de IPTU. E nós sabemos que tem diversos loteamentos irregulares, que se nós regulássemos, for feita a regularização disso, nós vamos aumentar essa questão da arrecadação. Terra Preta arrecada 2 milhões e 300 mil de IPTU. Talvez com os outros loteamentos que tem lá irregulares, se a gente conseguir regularizar, aumentará o valor. Então, assim, acho que o que o vereador Aladim está cobrando, está solicitando da Secretaria de Obras, principalmente, e aí também jurídico, mas a gente sabe a dificuldade que tem, é justamente a celeridade desse processo. Sabemos que é difícil demais, é moroso demais, mas a gente gostaria que realmente tivesse isso, até para ter uma melhor arrecadação. Para o ano que vem, a gente está aqui falando assim, olha, esse ano a arrecadação de IPTU, passamos aí numa arrecadação bastante considerável. Então, acho que é isso, só para deixar claro para a população, que a gente está cobrando aí para que seja regularizado, para poder ter uma melhor arrecadação de IPTU. Obrigado, senhor presidente. Secretária, então não fez nenhuma pergunta para a secretária. A secretária Silvana, né, o Aladim está com a palavra. Vereador. Gostaria de agradecer ao vereador Márcio, porque tocou num assunto muito bom. Agora, não tem nada a ver, só para explicar à população que exatamente por isso que há a incidência do aumento todo ano, né? Nossa preocupação é que quem está pagando hoje está tendo que, cada vez tendo que pagar mais, né? Se isso fosse dividido, nós estaríamos bem tranquilos, não ia ter aumento. Não, liga. Agora voltou. Não. Então, na verdade, Aladim, essa questão de melhoria de arrecadação é pertinente em qualquer administração, né? A gestão da coisa tem que ser melhorada, né? Agora, aumento de IPTU, né, como você disse, a gente não tem tido, né? Faz tempo que não se aumenta IPTU. A única coisa que tem acontecido é correção de inflação, que é 5%, 5 ponto alguma coisa. Então, assim, isso tem que acontecer mesmo. Acho que a regularização fundiária é algo que vai trazer melhoria de receita. Não só isso, né? Tem outros trabalhos que a gente também está fazendo, de ICMS no município, de ISS, porque o ISS daqui ele pode ser muito melhor do que ele é hoje, né? Então, hoje a gente está fazendo um trabalho de fiscalização, apesar de não termos fiscais no quadro, né? Mas a gente está fazendo com o que a gente tem, indo para a rua, notificando. O ICMS, nosso índice para o exercício de 2015, ele caiu. Tá? Ele caiu nessa publicação que eles fazem para a gente poder entrar com recurso alguma coisa, ele caiu. Então, a gente está fazendo um trabalho, já foi feito, mandamos um recurso para poder, pelo menos, ser um pouquinho maior do que foi esse ano. Porque, pelo índice que o Estado publicou, nossa arrecadação de ICMS para o ano que vem é menor. Então, assim, são várias coisas que a gente pode fazer, e a gente está começando a fazer em função de melhoria de arrecadação. A gente tem que ser menos dependente dos recursos federais e estaduais. Obrigado, secretário. Então, é esse medo que acaba, querendo ou não, atingindo o cidadão, né? Querendo ou não, acaba atingindo o cidadão, e a gente se preocupa, e a gente está aqui exatamente para zelar pela gestão pública, a vida e a gestão financeira de cada cidadão aqui. Exatamente sobre essa vulnerabilidade da arrecadação que eu venho abordar aqui. Nós, aqui parece com o que eu vou falar, seja fora do foco da LOA, né? Mas nós vivemos esse ano um dos piores anos de arrecadação fiscal. A gente viu aí a inflação subir, nós vivemos
diversos problemas e tiveram vários culpados. Quando não é o IPVA, é o Carnaval. Quando é o Carnaval, é depois da Copa passa. Aí depois da eleição passa. E nada tem passado. E a gente vive hoje as consequências, né? Não dá para dizer que não há essas consequências, porque o governo, em algumas medidas, né? Por exemplo, o IPI, que é o dos produtos industrializados, né? O governo deixou a taxa zero, os produtos linha branca eletrodoméstico e os veículos 1.0, 0 quilômetros, né? E nós sabemos que não é a população de baixa renda que compra um carro 0 quilômetro, mesmo sendo 1.0 e popular. E a população não sabe que tudo que gera do Fundo de Participação dos Municípios, que nos beneficia muito, vem 23,5% do imposto de renda e o restante do IPI. Né? Com essa redução do IPI, deu uma quebrada. E esse ano, como o consumismo diminuiu também, nós tivemos uma rasteira mês passado de 5 milhões de reais de repasse no município, que deixamos de receber. A pergunta é, toda a nossa LOA aí, que está projetada para 2015, já está condicionada a essa vulnerabilidade da nossa arrecadação? Sim. Sim, tanto que a gente poderia ser até mais ousado, né? Mas não fomos em função disso, né? As expectativas não são boas, né? De mercado financeiro, a economia, né, do Brasil não são boas. Então, assim, a gente dizia até, né, que qualquer presidente que fosse eleito, ele teria problemas em governar a partir do ano que vem, né? O problema já está acontecendo agora. Então, as expectativas não são das melhores. A gente teve aí um aumento de 0,5%, que ainda falta alguma aprovação, tem que passar por mais uma votação. O Congresso aprovou. Do FPM para o ano que vem. Isso. Né? Mas ainda não é muita coisa, né? Em vista daquilo que a gente precisa, é pouco ainda, né? E tem aí outros projetos de outros deputados para tentar que o governo repasse para os municípios aquilo que eles perderam dos últimos 5 anos em função dessas desonerações de IPI que aconteceram, né? Então, o que se diz que ela poderia ter dado as isenções, mas da parte que cabe ao governo federal e não da parte que cabe aos municípios. Então, tem um projeto tramitando lá no Congresso, não sei se isso será aprovado ou não. Isso, sim, representaria um aumento de arrecadação, porque teria que ser repassado acho que nos 3 próximos anos ela teria que... Não acredito que aconteça, né, porque precisa de sanção dela, mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas, assim, isso daqui já está com essa preocupação. Tá? A gente poderia ter ido além, mas não. Fiquei bem naquilo que a gente acha que vai acontecer de verdade. Tá ótimo. Obrigado, secretário. Obrigado. Obrigado, vereador Aladim. Eu vou abrir espaço para mais uma pergunta. Tem a pergunta da vereadora Tchaval. E depois aí eu faço a abertura dos questionamentos para o público presente. Vereadora, ela vai ser direcionada para a secretária Ticiane? Isso, direto para ela. Pois não. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa, né, porque eu achei que tinha terminado as perguntas do Aladim e eu atravessei. Obrigada, Aladim. Não, é que abriu um outro sistema para poder fazer pergunta, vereadora. Eu achei que justamente para fazer essa jogada que você pode falar de novo, novamente, né? Tá. Ou então o vereador Marcinho também fez, mas não precisa desculpar, não. Está okay, certinho. Obrigada. Secretária, mais outra perguntinha respondendo aqui pelo povo. A Minha Casa Minha Vida. Todo ano fala que vai sair e não sai. E o povo Tchaval não tem um começo da construção dessas casas? Quando vai sair? Dá uma esperança. Tem que dar uma esperança para o povo. Uma explicação. Uma explicação. Dar, né? Mas não. Quando vai começar? Se vai ter inscrição, novas? O Minha Casa Minha Vida. Eu sei que não tem muito a ver com a LOA, né, mas eu acho que é importante esclarecer. Perguntar para ela, pela secretária. Né? O Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo federal. Ele não
o município não participa dessa parte de aprovação, quando que sai, quando que começa. O município apenas começa a trabalhar quando for assinado o convênio entre o governo federal e a construtora. Sim. Isso a gente não depende da gente. Então, existe toda essa tratativa, sim, existe a conversa da construtora com a Caixa, que está em andamento, que teve que passar por diversas aprovações, né? Aqui sempre tem Grapoab, CETESB, tudo isso. Mesmo sendo em terra preta, é complicado, e isso está em negociação com a Caixa. Depois disso feito, entra o município. O município entra com a indicação de, se for 1.100 unidades, a gente vai indicar 550 famílias, que são famílias em área de risco, famílias em área de pouco saneamento, né? E famílias que estão há mais tempo no município. Isso tudo nós vamos passar cadastrando nos bairros onde existe a lista de área de risco da Defesa Civil, onde o plano de habitação determina que são os piores núcleos, para passar cadastrando essas famílias. Essas famílias vão ser indicadas para a Caixa. Depois de indicada para a Caixa vai avaliar a situação dessas famílias, se elas podem assumir esse financiamento da casa, que é bem pequenininho, por isso que é do Minha Casa Minha Vida, né? Então, o comprometimento da renda da família é bem baixo. Essa é a parte boa. Mas a família tem que passar na aprovação da Caixa. Não quer dizer que ela já ganhou a casa que ela vai pagar. Ela ainda tem que passar pela parte financeira da Caixa. E depois, as outras 550 famílias, a prefeitura faz o sistema de inscrição. As pessoas vão vir se inscrever, aí nós vamos publicar isso com antecedência, vamos fazer a previsão de 3 semanas para se cadastrarem, aos sábados e domingo também, porque as famílias trabalham. Essas famílias cadastradas serão sorteadas para ser colocadas numa sequência. Vai ter a número 1, a 2, a 3, a 4. A gente manda para a Caixa pela sequência do nosso sorteio. Por quê? Porque a Caixa vai olhar a família número 1, se ela tem condições de assumir o financiamento ou não. Se ela tem, ela está selecionada. Se ela não tem, vai passar para a número 2. A mesma coisa. E assim sucessivamente. Provavelmente, nós podemos chegar aí a 10 mil famílias. Nós temos que sortear e colocar numa sequência. Pode ser que a número 3.000 seja contemplada, porque as outras 1.000 não foram selecionadas porque elas não têm condições. Então, é por isso que se coloca numa sequência. Então, todas as famílias acabam passando mesmo depois pela aprovação da Caixa. Mas as que estão em área de risco têm a prioridade de ir primeiro. Ela já tem a parte dos 550 que o município vai indicar, é dessas. Só quem não conseguiu a aprovação da Caixa passa para a próxima. E depois dessas famílias que a prefeitura indicou, a gente abre inscrição para o resto do município. Quem não foi indicado pode vir depois fazer a inscrição. Então, não tem assim ainda assim não temos a data, porque não recebemos ainda da Caixa Federal que foi assinado o convênio. Ainda falta haver essa comunicação. Entendeu, Tia Val? Não vai me prometer casa lá para Terra Preta, senão depois não sai, pronto, hein? Vereador Edio, deseja fazer mais alguma pergunta? Eu vou estender agora, secretária, a pergunta para o público. E o primeiro que está inscrito aqui, eu gostaria de chamá-lo, né? O vereador, por favor, o vereador Edio, daria para colocar o microfone ali em frente? Vou chamar o Rogério Felipe. Deseja fazer uma pergunta, né, Rogério? Então, está aberto agora o espaço para as perguntas, né, do público. Pega na mão mesmo o microfone. Isso aí, Rogério. Bom, Rogério, a palavra é sua. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, vereadores. Talvez seja uma coisa já conhecida da nossa secretária, dos demais secretários, dos demais vereadores, mas não podemos deixar de registrar nosso pedido, né? Até que um dia possa realmente acontecer na cidade. Então,
dois pedidos, um esclarecimento e um outro pedido para a secretária de estudar a possibilidade de colocar o orçamento participativo para a região da cidade de Mariporã. Certo? Para toda a cidade de Mariporã, não para só uma região. Senão as pessoas falam que nós estamos aqui defendendo apenas uma região. Não. Para a cidade de Mariporã. Eu sei que o orçamento é curto, o cobertor é curto, cobre os pés, descobre a cabeça, mas é o que eu faço aqui, o meu papel como sociedade civil, como representante da sociedade civil, como pessoa que mora no município há muitos anos, conheço os problemas. Então, nós queremos aqui registrar o nosso pedido novamente para a secretária, que estude a possibilidade de colocar o orçamento participativo para o nosso município. Segunda, uma questão de um esclarecimento que eu queria da secretária, Silvana. Nós sabemos que agora, dia 31 de dezembro, termina o prazo, né, da ELEC está com as manutenções das luminárias no município. Eu gostaria de saber da senhora que pé que está essa situação e qual o orçamento que nós temos para nós tomarmos conta desse trabalho, que vai ser um trabalho árduo. E outro, eu quero aqui registrar que a Eletro não está cumprindo com o dever dela. Ela vai deixar uma dívida para o município, porque o ativo dela ela não está consertando as luminárias. Olha, eu passo no distrito, eu vou falar no lugar que eu moro. Cada um sabe onde mora. Em cada rua que eu passo no distrito, no mínimo, 2 lâmpadas estão apagadas. E há muito tempo. Então, eu estou achando aqui, eu acho, quase tenho certeza, que a Eletro está negligenciando no seu trabalho no município. E vai deixar uma bomba para o município nisso. Porque se o município, ela tem que entregar esse trabalho, essa luminária, para... Tá ligado? Ela tem que entregar para o município tudo já consertado, tudo bonitinho, certo? Senão o município vai arcar com uma responsabilidade grande, além de arcar com a responsabilidade já, que vai arcar, e vai pegar um problema grande. Então, eu gostaria também de saber da senhora que pé que está a situação, que eles estão cobrando da Eletro, porque no distrito de Terra Preta, eu falo para a senhora, e leva a senhora e qualquer pessoa que falar que não tem, leva as pessoas nas ruas que estão, pelo menos 2 luminárias não estão acesas, estão com problema há tempo. Secretária, né? É uma pergunta, acho que é uma dúvida, né? Me desculpa, aí não é relacionado com a Lua, mas, né, é uma pergunta que a secretária pode dar informações com mais propriedade para o Rogério, que sempre está aqui, sempre está participando. Tá. É uma pessoa bastante ativa em Terra Preta. Apesar de não ser da LOA, né, o Rogério? O orçamento faz parte da LOA, né? O orçamento da luminária faz parte da LOA. Tá. Em relação à primeira questão que você colocou, né, do orçamento participativo, então fica registrado, né? A gente já vem há algum tempo pensando nisso, já colocamos a você algumas vezes que ainda não foi possível, mas, né, a gente sempre que for elaborar o orçamento vai ter essa coisa em mente e a hora que for possível a gente vai implantar. Tudo bem? O orçamento de iluminação para o exercício seguinte, que é o que está contemplado aí, é de R$2 milhões. Tá? Essa questão da transferência do parque, o prazo realmente é 31 de dezembro. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija. Já existe alguma coisa sendo licitado, a parte de expansão de rede, né, postes, braços, iluminação. Isso já está em processo licitatório, deve estar finalizando até o fim do ano. O recebimento do parque ainda não foi feito, né, Tice? Nós não recebemos ele oficialmente ainda, né? Mas também o que a prefeitura vai ter que fazer? Também licitar uma empresa para que tome conta, que faça essa manutenção. E aí eu penso e acredito, né, por experiência que a gente já viu em outras cidades, que isso sendo do município vai melhorar bastante, né? A manutenção, o atendimento, isso vai ficar terceirizando, vai ficar muito melhor. Tá? Então, a gente está preocupado com essa situação, já existe tramitação dentro da prefeitura, tá? Então, a ideia é que, realmente, a hora que a gente assumir, a gente tenha condição de tocar.
pergunta é a questão dos problemas atuais. Porque Então, a Eletro teria de entregar para o município, é louvável a forma que vai ser feita, é uma lei federal, a gente pode discutir sobre isso aí, mas eu quero dizer que vai entregar um passivo para a prefeitura com um problema. Então, Só mas isso. é por isso a nossa preocupação em receber. Por isso não recebemos ainda. Eu acredito até que alguns municípios já estejam pensando em receber. Nossa preocupação em receber é justamente essa, para saber o que nós estamos recebendo, né? E não simplesmente assinar e acreditar naquilo que eles estão falando. Então, essa preocupação também existe. Agora, hoje, quem tem que fazer essa manutenção ainda é a Eletro, né? Ainda é a Eletro. Infelizmente, a gente não pode atuar na Eletro, mas a responsabilidade ainda é deles. Tá? Obrigado, Rogério. Né? Obrigado pela dica. Né? Aí, fica aí com a secretária para a próxima lua. Né? Mais alguma pessoa que deseja fazer, está aberto o espaço para fazer pergunta para a secretária a respeito da lua? Bom, secretária, muito obrigado, né? Cristiane, Regina, obrigado a todas as pessoas presentes, os vereadores, obrigado, Rogério, né? Eu vou convidar todos os secretários para a segunda audiência no dia 20 do 11, às 15 horas, é a outra audiência que nós vamos ter. Nada mais havendo a ser tratado, dou por encerrada a presente audiência pública e gostaria de desejar a todos uma boa tarde. Obrigada.